Olá, tudo bem? Eu sou Edson Alves do canal Saúde em Primeiro Lugar. Hoje falaremos sobre hipertensão arterial, ou famosa pressão alta. Se caracteriza por uma doença crônica em que a pressão sanguínea nas artérias se encontra constantemente elevada. A doença geralmente não causa sintomas, no entanto, a longo prazo é um dos principais fatores de risco para a série de doenças graves, como a doença arterial coronária, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica, incapacidade visual, doença renal crônica e demência. A hipertensão arterial pode ser classificada como primária ou secundária, sendo que em 95% dos casos a primária prevalece, tendo origem em fatores não específicos genéticos e estilo de vida. Entre os fatores relacionados com o estilo de vida que aumentam o risco da hipertensão estão o excesso de sal na dieta, excesso de peso, tabagismo e consumo de álcool. Os outros 5% dos casos são secundários, uma vez que têm origem em causas identificáveis, como doença renal crônica, estenose da artéria renal, doenças endocrínicas e o uso de pílula contraceptiva. A pressão arterial é expressa em duas medidas, a pressão sistólica e a pressão diastólica. A sistólica é a pressão máxima, enquanto a diastólica é a pressão mínima. Na maior parte dos adultos, a pressão arterial normal de repouso sistólica é de 12 a 14 e a diastólica de 7 a 8,5. Para a maior parte dos adultos, considera-se que a pressão tem hipertensão arterial quando a pressão em repouso é constantemente superior a 14/9. Em crianças e idosos, os valores de referência são diferentes. A monitorização em ambulatório ao longo de 24 horas oferece uma medicação mais rigorosa do que os medidores portáteis. Alterações no estilo de vida e a medicação permitem diminuir a pressão arterial e o risco de complicações. Entre as alterações no estilo de vida estão perda de peso, diminuir o consumo de sal, praticar exercício físico e manter uma dieta saudável. Quando as alterações no estilo de vida não são suficientes, podem ser administrados medicamentos antihipertensivos. O tratamento de pressão arterial de grau 2, acima de 16/10, com medicação está associado a um aumento da esperança da vida. O tratamento da pressão arterial entre 14/9 e 16/10 é menos claro, dado que algumas revisões de literatura observam benefícios, enquanto outros não observam benefícios claros. A hipertensão arterial afeta entre 16 e 37% da população mundial. Estima-se que em 2020 a hipertensão tenha sido um fator em 18% de todas as mortes no mundo. A definição que a gente tem da hipertensão foi definida como a pressão sanguínea de valor igual ou superior a 14/9 para um adulto jovem. Essa definição surgiu após 12 anos de experiência em 350 mil indivíduos de idades compreendidas entre 18 e 74 anos, corroborados posteriormente pelo estudo JNC7. Levantou-se uma polêmica acerca desse valor em virtude de a maioria dos médicos, cardiologistas ou não, considerar normal o valor 14. Após um longo consenso, a OMS, juntamente com a Sociedade Internacional de Hipertensão, tendo em conta a relação benefício do tratamento, fixou o valor de 14/9 sendo considerado normotensos. Todos os indivíduos adultos com uma pressão arterial 14/9. Nos adultos com mais de 64 anos, pode-se aceitar um limite de 15/9, tendo em conta a rigidez fisiológica da parede arterial. A pseudohipertensão entre os idosos é também um fator a considerar. Essa situação deve-se à calcificação das artérias, o que resulta em níveis de leitura anormal elevados no esfigmomanômetro, enquanto as medidas intra-arteriais são normais. O processo de endurecimento das paredes das artérias com o envelhecimento é progressivo e o aumento da pressão arterial sistólica com a idade também será progressivo, sem que isso signifique hipertensão arterial. Sinais e sintomas. A hipertensão raramente é acometida de outros sinais ou sintomas. O seu diagnóstico usualmente acontece depois de um rastreio ou durante uma consulta médica por outros problemas. Uma parte significativa de hipertensos revela sofrer dor de cabeça, sobretudo na occipital, e durante a manhã, assim como vertigens, zumbidos, distúrbios na visão ou mesmo episódios de desmaio. Durante um exercício físico, pode-se suspeitar da hipertensão caso se verifique retinopatia hipertensiva durante a observação do fundo do olho global através da oftalmoscopia. Normalmente o grau de severidade da retinopatia hipertensiva é classificado numa escala de 1 a 4, embora possa ser difícil distinguir os graus intermédios entre si.
hipertensão manifesta-se também entre 8 a 10% nos casos de gravidez. Na maior parte dos casos de hipertensão durante a gravidez já existia uma hipertensão arterial primária prévia. A pressão arterial elevada durante a gravidez pode ser o primeiro sintoma de pré-eclâmpsia, um estado grave que pode ocorrer durante a segunda metade da gravidez e durante o período puerpérico. Prevenção da hipertensão arterial. A maior parte das complicações que a pressão arterial elevada acarreta é experienciada por indivíduos que não estão diagnosticados como hipertensos. Deste modo, torna-se necessária a adopção de estratégias de redução das consequências da pressão arterial elevada e reduzir a necessidade de terapias à base dos fármacos antihipertensivos. Antes de se iniciar qualquer tratamento, recomenda-se a alteração do estilo de vida de modo a reduzir a pressão arterial. Como meio de prevenção primária da hipertensão, as orientações de 2014 da Sociedade Britânica de Hipertensão, em consonância com as definidas já pelo Programa Educativo de Alta Pressão Sanguínea, recomendam-se os seguintes fatores: manter o peso normal em adulto, reduzir o consumo de sódio, praticar atividade física aeróbica de forma regular, como caminhar a pé, limitar o consumo de álcool a 3 unidades por dia em homens e 2 por mulheres, manter uma dieta rica em fruta e vegetais. As alterações nos hábitos de estilo de vida, quando feitas corretamente, podem baixar a pressão arterial para valores idênticos aos obtidos com uma medicação. A combinação de 2 ou mais alterações pode produzir resultados ainda melhores. Tratamento da pressão arterial. A primeira forma de tratamento da pressão arterial é a mudança do estilo de vida recomendadas anteriormente, e incluem alterações na dieta, exercício físico e controle de peso. Todas essas medidas têm demonstrado reduzir de forma significativa a pressão arterial em indivíduos hipertensos. No entanto, se a pressão não for tão elevada que justifique o uso imediato de medicamentos, as alterações dos hábitos de vida continuam a ser recomendadas em conjunto com a medicação. Estão disponíveis várias classes de fármacos para o tratamento de hipertensão referidos em conjunto como antihipertensivos. A prescrição deve ser considerada sempre o risco cardiovascular do paciente, incluindo o risco de infarto de miocárdio e acidente vascular cerebral. Os valores de pressão arterial medidos de forma a obter um perfil cardiovascular preciso do paciente. Caso seja dado início ao tratamento com medicamentos, é recomendado que o médico não só monitore a resposta do paciente à medicação, como identifique os efeitos secundários que possam vir a ocorrer. A redução da pressão arterial em apenas 5 mmHg pode reduzir o risco de AVC em 34%, de cardiopatias isquêmicas em 21%, e a probabilidade de vir a sofrer demência, insuficiência cardíaca e do risco de morte por doença cardiovascular. O objetivo do tratamento deve ser reduzir a pressão arterial para valores iguais ou inferiores a 14,9 na maior parte dos indivíduos, e inferiores aos que sofrem diabetes ou doenças renais, porém tendo sempre em conta cada caso em particular.